estamos refletindo sobre as bem-aventuranças. Então, estamos estudando, refletindo, pregando, aprendendo sobre o Sermão do Monte. O sermão, o maior sermão pregado pelo maior pregador em todos os tempos. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler desde o 1 até o tema de hoje, não é? Que está lá no verso 9. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado e querido, assim como lemos, Pai, essa palavra, dê-nos, Pai, a interpretação. Mais do que isso, Senhor, nos enche agora com o Teu Espírito, para que possamos enxergar em nós mesmos aquilo que carecemos, aquilo que precisamos, Pai, e possamos alcançar as bem-aventuranças, que possamos ser realmente felizes, mas não a felicidade que o mundo dá, Senhor. Pelo contrário, a felicidade que a Tua palavra nos ensina nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos caminhando nas bem-aventuranças e temos aprendido, primeiro, como é bom reconhecer a nossa pobreza espiritual, não é? E antes de tudo, como foi falado já desde o início, o texto é bem claro quando diz que Jesus sentou-se. Então Jesus está dizendo essa palavra, apesar de ter uma multidão, para os seus discípulos, não é? Passados 2000 anos, essa palavra é para mim e para você. Nós somos os bem-aventurados desta noite. Somos nós que recebemos esta palavra. Nós somos discípulos de Jesus. Então nós temos que receber essa palavra e buscar realmente essas bem-aventuranças nas nossas vidas. E a primeira delas é a que diz: os pobres e humildes de espírito. Nós vimos que é você olhar para você, e essa pobreza é uma pobreza mesmo de alguém que reconhece que é um miserável, que não tem nada, que não pode nada. Esse é feliz. Quando nós nos enganamos achando que somos alguma coisa, tendemos a não ser felizes. Porque o pobre de espírito é aquele que reconhece que tudo que tem, tem porque Deus dá. E aí você é feliz. A vida cristã, ela não é baseada no que conquistamos, mas ela é feita no reconhecimento de que Deus nos dá. Isso alivia uma série de sofrimentos, de frustrações. Por isso que Jesus ensina pobreza de espírito. Em seguida ele vai dizer as pessoas que choram. Porque quando você reconhece que você é um miserável, que você não tem nada, diante da grandeza de Deus, nós choramos. E nós percebemos ao longo desses estudos que muitas vezes o nosso coração tem se tornado um coração tão duro que a gente não tem chorado diante de Deus. As nossas orações são orações frias,
curtas, vãs e repetitivas. A exemplo dos fariseus. Nós não nos estendemos. Nós não nos esvaziamos em lágrimas. Nós não reconhecemos a miserabilidade nossa a ponto de chorar pelos nossos pecados. E não conseguimos estender essa oração a ponto de chorar por aqueles que sofrem, que estão sofrendo. E Jesus está dizendo, sem o sofrimento, sem o choro, não há possibilidade de ser feliz. Em seguida ele diz que bem-aventurados são os humildes, os mansos. E nós percebemos que no mundo onde tudo se ganha na força, na palavra mais alta, nós vamos na contramão. Mas sem a mansidão, nós não revelamos que somos filhos de Deus. A Bíblia fala de um homem manso, Moisés, mas a Bíblia vai falar de um homem mais manso ainda, Jesus Cristo. E se nós somos discípulos de Jesus, temos que ser mansos, temos que nos humilhar, temos que dar a outra face, temos que, quando alguém pedir a blusa, entregar a calça, o sapato. Quando alguém pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhar 2. Quando alguém te magoar, perdoa. Quando alguém te magoar novamente, perdoe de novo. E perdoe, perdoe. Seja manso. Confie em Deus. Nós vimos depois que felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, a justiça. Mas nós vimos não a nossa justiça, como Isaías fala, que é um trapo de chão. Porque nós enxergamos muito pouco. Se você não conseguir pensar em justiça como um instrumento de Deus para fazer a sua vontade, você não vai ser feliz. Se você fazer a justiça aos seus olhos, não é essa a justiça de quem é feliz, de quem é bem-aventurado. Felizes as pessoas que têm misericórdia. E às vezes nós temos tudo, menos misericórdia. Não temos misericórdia com o irmão da igreja, com o líder, com o pastor. Não temos misericórdia com o filho, com a esposa, com o marido. Mas queremos que Deus tenha misericórdia conosco. E Deus está dizendo, seja misericordioso, porque eu sou misericordioso contigo. E aí sim nós seremos felizes. Felizes as pessoas que têm um coração puro. Vemos a pureza. Hoje num mundo tão contaminado, onde se pode tudo, inclusive dentro da igreja, né? Onde já não há mais o certo e o errado. Tudo tão nebuloso, cinzento. Mas Deus está falando, bem-aventurados puros. Você sabe que quando eu falei sobre mansidão aqui, no final daquele culto de manhã, um homem me procurou aqui e falou assim, pastor, e eu já falei isso, o ladrão roubou minha bicicleta, algo tão precioso para mim. Mas o pior de tudo é que depois ele me afrontou, eu encontrei minha bicicleta, ele me desafiou, e eu tive que ficar quieto. E quando eu falei no domingo passado sobre pureza de coração, um jovem encheu meu coração de alegria. Por isso que às vezes eu digo, Deus está em todos os lugares. Esse jovem chegou, veio falar comigo e falou, pastor, o senhor falou sobre pureza hoje. Posso dizer uma coisa para o senhor? Como Deus falou comigo, porque eu conversei com a minha namorada e falei assim para ela, que nós vamos buscar pureza. E esse homem foi além ainda, porque eu brinco aqui. Por exemplo, eu dou curso de noivos. Agora eu estou aí com um casal que é lá da Guatemala, né, Lê? O Pancho, que é Francisco, que é Chico, lá é Pancho. Está o Pancho e a Camila aqui. Mas eu tenho dado curso de noivos para quem às vezes eu faço o casamento, eu não faço. E tem uma aula que é falar sobre namoro e noivado, que às vezes até me arrepia, quando você tem que falar sobre a sexualidade. Porque hoje se tornou tão comum dentro da igreja as pessoas, infelizmente os jovens, não esperarem mais o casamento. E continua sendo pecado, continua sendo errado. E isso vai continuar trazendo consequências. E no domingo passado aquele jovem me procurou e falou assim, pastor, pelo contrário, eu vou fazer um voto de esperar o casamento para dar um beijo. Eu falei assim, calma rapaz, não precisa ir tão longe assim também. Menos pureza. Menos. Mas assim, isso aí é um oásis. Um oásis, não é, Beto? Isso é completamente loucura. Se bem que outro dia eu vi na internet um casal
que namorou, noivou e foi dar o primeiro beijo no casamento. É que é engraçado, né? Que a gente quer milagre. A gente quer mudança, quer cura, quer emprego bom, quer ganhar na loteria, não. A gente quer milagre. Mas milagre que nem esse a gente não busca, né? Não quer ser um milagre desse, né? Bem-aventurado esse jovem. Que Deus o guarde, porque a intenção é boa, não é? Então as bem-aventuranças continuam. Depois ele diz, as pessoas que têm um coração puro, pois verão a Deus. E hoje, bem-aventurado, na minha tradução aqui, na nova linguagem de hoje, as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Talvez na sua, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A NVI, a versão mais utilizada, não é? Falar de paz é difícil, né? O mundo hoje é um barril de pólvora. É guerra étnica, é guerra tribal, é guerra religiosa, é guerra, guerra, guerra. E sexta-feira, quinta-feira eu estava aqui na igreja, fiquei estudando, eu falei assim, sexta-feira eu vou tentar meditar bastante sobre isso. E aí logo cedo eu acordei, bem cedinho, 6 horas da manhã, como acordo todo dia. E aí eu fui logo cedo dar uma caminhada. Mas aí eu levei o meu amigo, meu amigão, né? O Marley, que é o meu cachorro. E eu fui lá. Mas eu fui orando a Deus e falando, Senhor, o que é paz? O que é paz? Eu já estudei, já vi o significado, shalom no hebraico, já vi tudo, mas eu queria que o Senhor me tocasse com essa palavra, né? Paz. Eu sei que eu estava caminhando na avenida, e a primeira coisa que eu vi foi um carro de polícia, com 2 policiais, uma mãe e uma filha desesperada, em aquela situação armada. E eu fui caminhando, cheguei perto, e já fui pensando, Senhor, não tem nada a ver com paz isso daí, né? Mas por que está acontecendo isso? E depois, quando eu me aproximei, eu fui perceber que eu conhecia aquela mãe, que estava passando por um problema com uma menina, hoje devendo ter uns 16 anos, 15, menos 12 anos, mas assim, eu acho que já há muitos anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, eu já estive no apartamento dessa menina orando, porque ela já logo pequena enfrentou sérios distúrbios e não se conseguia distinguir se era espiritual ou psíquico. Inclusive uma menina logo cedo tomando remédios fortes, né? E aí eu pude ver que novamente aquela menina estava com alguns distúrbios. Dessa vez dizendo que tinha brincado pelo Facebook com outra amiga e que a amiga agora queria matar ela porque brincou com o namorado e correndo, a mãe toda esfolada, perdeu o celular, perdeu a carteira, assim, aquela bagunça. E eu vi o desespero daquela menina. E eu vi tudo ali, menos paz. Mas eu, em determinado momento, abracei aquela mãe, vi o desespero dela e orei por ela. Orei pela menina, conversei com os policiais. Naquele mesmo instante, do lado, houve uma freada brusca e uma batida fortíssima. Pum! Falei, Jesus amado, eu vou voltar para casa. É essa a paz? Aí o policial olhou na hora, uma jovem desceu do carro, afundou a traseira do outro carro. E aí o policial já falou, provavelmente é o celular, né? Eu não sei o que aconteceu, mas aquela confusão armada ali também. No mesmo instante, eu caminho um pouco, voltando, aí é o meu celular que toca com minha irmã. Pastor, está acontecendo isso na igreja, eu estou muito triste, tudo, e ela, tudo certo. Eu falei, Jesus, para, eu não vou mais orar para Deus, que eu quero paz. E aí eu pude perceber que a paz não é a ausência de problemas. Não é. A paz é a presença do Espírito Santo diante das situações que você consegue abençoar as vidas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, nessa tarde. Quem são esses pacificadores primeiro? Porque o homem, se nós formos ver, o mundo é isso. O mundo ele evoluiu, não é? O mundo tentou encontrar paz no próprio ser humano e não encontrou.
Veio o iluminismo, século XIX, o humanismo, não resolveu. Você que estuda aí Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de mortos por falta de paz. Segunda Guerra Mundial, 60 milhões, não é isso? Esse é o mundo que a gente vive. Hoje de manhã eu vinha para a igreja, já logo cedo vi, infelizmente, acidente fatal com moto. E aí a gente já pensa, bom, de madrugada bandido. Mas será? Talvez não, talvez alguém que tivesse ido para a igreja. A verdade é que a gente vive essa bagunça. É um inferno, né? É briga de cunhado com sogra, é briga com a vizinha porque o cachorro faz xixi, desculpa a expressão, no quintal, porque o filho brigou, porque o outro fez isso. A gente vive isso no emprego, em todo lugar, todos os lugares. Hoje talvez você já tenha sido acometido pela falta de paz. E aí você fala assim, tá bom, mas o texto está dizendo, não é bem-aventurado aquele que tem paz. Foi isso que Deus me disse. Bem-aventurado os que promovem a paz. Porque no mundo tereis aflição. Você não vai ter paz. E é isso que a gente vai aprender aqui. Pacificadores são todos aqueles que fazem e promovem a paz. Jesus está falando feliz é aquele que faz a paz, que promove a paz. Que consegue extrair de uma situação de dificuldade e trazer o conforto à paz. Com sabedoria de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a natureza da paz bíblica. E a Bíblia, ela traz mais de 400 referências sobre paz. Porque Jesus mesmo nos disse que no mundo enfrentaríamos muitas tribulações. Não é? E essa paz, ela está desde o início da Bíblia até o final. Nós iniciamos a Bíblia com o jardim do Éden e Deus falando de um ambiente de paz. E terminamos a Bíblia com um Apocalipse falando de uma paz na eternidade. Então nós sabemos que do Éden até a eternidade nós necessitamos e ansiamos a paz. Mas Deus está dizendo para nós sermos pacificadores. E por que nós necessitamos da paz? Primeiro, pela nossa natureza. Porque nós fizemos inimizade com Deus. Primeiro, o pecado trouxe inimizade com Deus. Então Romanos vai falar lá, vá para o livro de Romanos, e você vai ver no primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo falando, explicando isso para nós. Romanos 1, 18. Paulo vai dizer assim: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, a inimizade, o pecado, separou de Deus. Então, primeiro, nós somos inimigos de Deus, não é? Mas só que você vai caminhar agora para o capítulo 5, e o apóstolo Paulo vai complementar isso no verso 10, dizendo a resposta para nós. Romanos 5, no verso 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então assim, Jesus é a nossa paz. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus nos aproxima de Deus. Jesus é a nossa paz. Mas nós somos também inimigos de nós mesmos. Nós mesmos. Quantas vezes você não está em conflito e não tem nada externo, é com você mesmo? Você fala assim, hoje eu não estou bem. Porque o maior problema às vezes é isso, a gente reconhecer que a gente às vezes é inimigo de nós mesmos. Tem muitas pessoas que às vezes não estão em paz consigo mesmo. E a vida vira um inferno em volta dela. Mas o problema é ela. Por isso que nós temos aqui o celebrando a recuperação, né, pastor Miro? Quem tem vindo aqui está
percebendo isso. Eu volto a falar, toda a igreja deveria passar pelo Celebrando a Recuperação. Toda. Porque muitas vezes nós buscamos a paz, mas nós percebemos que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos resolver um conflito que está na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, porque o problema é nosso mesmo. Você já viu que tem pessoas que falam assim, a igreja não serve, não presta, acha defeito na igreja. Aí você conversa, o trabalho não presta, a família não presta, tudo não presta. Será que essa pessoa já olhou para dentro dela, para ver se tem alguma coisa boa? Será que essa pessoa já foi humilde de coração? Nós somos inimigos de Deus, mas em Cristo, o Espírito Santo, temos que olhar a inimizade conosco mesmo. Somos inimigos do próximo. Às vezes falta paz com o próximo. Às vezes nós não estamos em paz com Deus, às vezes nós não estamos em paz conosco mesmo. Então nós temos que buscar a paz com Deus, a paz conosco mesmo, a paz com o próximo, não é? Com o próximo. Vá para Gálatas agora. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 15. Olha aí o que Paulo diz. Porém, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Gente, para quem que Paulo escreveu isso? Maurício? Para a igreja que estava lá. Os irmãos estavam se devorando um ao outro. A gente quer ter paz, mas a gente não busca a paz com Deus, a paz consigo mesmo e a paz com o próximo. Então, nós temos que cuidar primeiro dessa inimizade com Deus, dessa inimizade conosco mesmo, dessa inimizade com o próximo, e finalmente o homem é inimigo até da natureza. É uma questão socioeconômica, cultural, que o homem ele acaba destruindo tudo. E hoje nós estamos vendo que nós temos que ser pacificadores, buscar a paz. Eu tenho falado que para compreender o que é uma coisa, muitas vezes a gente tem que entender primeiro o que ela não é. Não é? Foi assim quando eu falei sobre a miséria, sobre a pobreza de espírito. É igual a paz. Então, primeiro, a gente tem que entender o que não é paz. Né? Paz, como eu falei no começo, quando eu saí para caminhar, e Deus me falou que paz não é ausência de conflito. Paz não é você sair, está tudo maravilhoso. Isso é céu, eternidade. Quando chegar a gente vai descobrir se é isso mesmo. Eu creio que é porque a Bíblia diz que é. Mas paz não é ausência de conflito. Isso daí é... Se é essa paz que você está buscando, você tem que ir lá no cemitério. Vai lá no cemitério lá, da Vila Formosa, lá no Meião. Fica lá. Você vai ver que paz. Mas não é isso. Não é paz de cemitério. Aliás, no cemitério é um lugar onde, por exemplo, você pode ter dois inimigos, né, Henrique? A hora que você enterrar os dois lá, eles vivem em paz, né? Pessoas que se odiaram a vida toda, a hora que enterra lá, é uma paz, né? Pode pôr um do ladinho do outro, não briga, não tem problema nenhum. Mas não é isso. Não é essa paz que Deus está falando. Não é. Não é? Não é essa paz de cemitério. Sabe por quê? Porque depois que morre, não tem inveja. Né? Não tem fofoca, não tem nada disso, não tem vaidade, não tem contenda. Morreu, morreu. Né? Então, primeiro, paz não é ausência de conflito. Né? Paz também não é trégua. Às vezes na vida nós fazemos trégua. Né? O que é uma trégua? É quando um exército deixa de atirar, uma estratégia. Às vezes a gente arranja um problemão na nossa vida, porque a gente vai fazendo trégua. Então tem um problema, para não entrar em conflito, você não cria o confronto e não resolve. Aí você faz uma trégua. Ninguém sobrevive com trégua, porque não resolve. Paz é definitiva, é para sempre. Tem um problema, perdão ou não perdão, mas perdão resolve, é paz. Senão você carrega um morto. Não adianta. Então não é trégua, tem que resolver. E às vezes a gente faz isso em casa, com o filho.
Sabe que tem um problema e não quer conversar, não quer, e vai dando uma trégua. Mas não tem jeito, chega uma hora que tem que resolver. Paz também não é apaziguamento. Às vezes a gente apazigua, né? O que é apaziguar? É manter a união, mas de forma superficial. Sabe aquela coisa assim, eu não vou falar, não vou resolver, porque vai dar problema, então fica meio que apaziguando. Edu, como que é colocar panos quentes? Claro que a gente tem que ter paciência, tem um momento certo, tem que orar, mas tem que resolver. Jesus não está dizendo bem-aventurado os que dão trégua. Pelo contrário, Jesus, quando ele teve que ir para o confronto, ele foi. Inclusive, ele causou a morte. Uma vez eu estava na igreja da Vila Diva e tive um problema lá com o jovem. Em determinado momento, a conversa aflorou e ele virou para mim, bateu na mesa e falou: pastor, eu não tenho medo de você. Eu levantei e falei: eu também não tenho medo de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu não tenho que temer aquele que tira a vida. Eu tenho que temer a Deus, aquele que me manda para o inferno. Não que me manda, mas que permite pelas minhas atitudes. Então, paz não é trégua. Paz não é apaziguar. Tem que resolver. Tem que resolver. Paz também não é o sacrifício da verdade. Às vezes, para a gente resolver as coisas, a gente sacrifica a verdade. Aí não fala aquilo que é verdadeiro. Não fala. Jesus falou. E ser um pacificador é falar a verdade, doa o que doer. E a gente tem também que entender para falar e para ouvir. Quando eu vim para essa igreja, eu me lembro que foi feita uma comissão aqui. O Genilton estava nessa comissão, agora não está mais na igreja. O Maurício estava nessa comissão, agora não está mais na igreja. Mas eles foram para outras igrejas, viveram a vida dele, o Maurício, o Genilton mudaram, mas o coração está aqui, né, gente? Tanto que ele está aqui nessa coisa. O coração está aqui, não está, Maurício? Isso é importante, paz, não é? Porque é isso, às vezes a gente não precisa estar no lugar, mas tem que ter paz quando está no lugar. Porque às vezes a gente quer resolver o problema saindo do lugar. Só que você vai levar junto. Tem que resolver. A paz está dentro, não está fora. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu perguntei, eu recebi muitas perguntas, mas eu perguntei assim: na igreja tem maçom? Quem estava aqui, a Suzana também estava, eu perguntei isso. Não foi Edson? Fala, se tem a gente não sabe. Eu falei, porque eu sou contrário a essa verdade. Para mim, tem muitas igrejas, eu conheço um pastor, por exemplo, quando chegou na igreja, teve que fazer um acordo. Porque é uma igreja que era muito administrada por maçons. Eu não concordo. Então eu falei, eu não critico, eu tenho um amigo que é maçom, fora da igreja. Mas para mim, Jesus Cristo é suficiente na minha vida. Eu não concordo. Então eu falei, eu não vou nem entrar se tiver isso. Por exemplo, o ecumenismo. Sim, temos que abraçar a todos, mas a verdade tem que ser preservada. A verdade não pode ser deixada de lado. E é isso. Então nós temos que compreender que paz não é ausência de conflito, não é trégua, não é apaziguamento e não é o sacrifício da verdade. Custe o que custar. Jesus falou a verdade, mesmo que tenha lhe causado a morte. Ele era a verdade, não é? Então, igreja, nós necessitamos dessa paz. Essa paz que transborda o coração humano é uma paz que transborda o coração humano que está em paz com Deus. Ninguém pode estar em paz se antes não estiver em paz com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com a sociedade, com a comunidade. É essa bem-aventurança que Jesus está falando, para que nós sejamos felizes, não é? Agora vá lá para Romanos de novo, 8. Romanos 8, verso 6. Paulo vai falar sobre isso. Sobre essa paz que transborda de um coração que está em paz com Deus, não é? Olha o que Paulo fala: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e passa por um controle do Espírito Santo.
O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Na realidade, a paz sempre precisa da obra salvadora, pacificadora do Espírito Santo. Não adianta. Não tem pessoas que falam assim: olha, para evitar uma confusão eu contei até 10. Não é contar até 10, não é os 5 minutos. É a presença do Espírito Santo. É o reconhecimento. É olhar para dentro de você. É isso que Paulo está falando. O que controla você? É a carne ou é o Espírito? Nós não conseguimos viver em paz se não tivermos um Espírito. Eu não estaria pregando aqui se não fosse a misericórdia de Deus, porque eu também sou uma pessoa que não mereço. Mas eu digo também, se não houvesse a paz do Espírito Santo em mim, eu também não pregaria. Porque não é fácil às vezes ver o que a gente vê, ouvir o que a gente ouve. Mas eu confio em Deus. É assim com cada um de nós. É assim. E a gente tem que buscar essa paz. Hebreus agora, esse é muito conhecido. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O que o autor de Hebreus aqui está falando é que nós devemos concentrar energia e planejar a nossa vida para ter paz. Se possível, tenha paz com todos. Isso para mim evidencia duas coisas: que às vezes não é possível, mas você tem que colocar energia, você tem que, da sua parte, você tem que fazer tudo para ter paz. Porque viver com inimizade não é bom. Eu não me sinto bem. Quem se sente bem aqui? Tem inimigos. Muito embora todos tenhamos. Mas assumir isso. E Paulo está dizendo exatamente, o autor de Hebreus está dizendo exatamente isso. Concentrar energia e planejamento na busca da paz. É uma linguagem de um atleta que se esforça, que treina para conquistar uma medalha. Você quer ter paz? Não vai ser fácil, não. Eu aprendi isso quando eu orei lá. Falei para Deus, em 5 minutos foram 3 coisas seguidas. Essa semana eu estava aqui no gabinete, estava na sala da Selma, atendi o telefone, era o irmão da igreja. Falando assim: ô pastor, que bom que o senhor atendeu. Porque talvez eu liguei para dizer que entreguei meu dízimo, tudo e tal. Só que eu estive celebrando a recuperação também, pastor. E ontem foi muito bom aqui, porque eu chorei. Eu confessei, falei alguns sentimentos ruins que estavam dentro de mim. Foi maravilhoso. Eu falei, que bom. Só que aí ele continuou, só que pastor, não foi fácil. No dia seguinte, pastor, quando eu cheguei para trabalhar, foram 2 notícias ruins em seguida. Eu falei, é assim. É assim. É assim mesmo. É a nossa vida. Mas ele continuou firme. Agora, talvez dentro de uma teologia de prosperidade a gente pensasse assim: poxa vida, pastor, está dando tudo errado. Mas eu penso diferente. Eu penso que se aquele irmão não tivesse aqui na quarta-feira reconhecido a sua limitação, a sua fraqueza, enxergado muitas vezes o que ele é, na quinta-feira a reação dele diante daquilo que aconteceu seria muito pior. Porque é assim, nós vamos crescendo. E se nós nos transformamos, nós vamos nos distanciando de Deus. Aí nós vamos deixando de lado mansidão, paz, humildade, mansidão. E aí, a pergunta que fica é o seguinte, igreja: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o que a gente vai dizer a respeito da falta de paz? Em muitos lares, em muitas igrejas, tantas separações, atritos, divórcio. O que dizer a respeito do fracasso da paz internacional no mundo? Igreja, se nós não conseguirmos vencer o pecado primeiro no nosso íntimo,
não demora as rupturas ao nosso redor acontecer. Nós temos que olhar para dentro de nós. A bem-aventurança daquele que é pacificador começa dentro de cada um de nós, reconhecendo quem somos, o que precisamos mudar. Quais são os impedimentos para a paz? Tem vários, mas eu queria especificar um, que é o mesmo que eu falei a semana passada, para outra bem-aventurança. Contenda entre irmãos. Falando de igreja. Falando de igreja, né? E eu li esse trecho, vai lá para Levítico 19. Levítico 19. Gênesis, Êxodo, Levítico. O verso 16 diz assim: não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Aí tem alguns irmãos que falam assim: isso é Antigo Testamento, pastor, nós estamos na graça, então vamos para o Novo Testamento, Provérbios. Não, Antigo Testamento ainda, Provérbios 6,19. Antes de irmos para o Novo, Provérbios capítulo 6, verso 19. Olha o que está escrito aqui. Esse texto é muito conhecido, né? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Igreja, bem-aventurados pacificadores. Eu li muito alguns autores, como John Stott, como Martin Lloyd-Jones, e eles citam esse autor, Thomas Watson, que ele diz o seguinte: o mexeriqueiro é o correio oficial do diabo. Né? É aquele que acende o fogaréu da contenda. Eu acho interessante porque assim, agora falando como igreja, para todos nós, começando para mim, porque eu, essa semana, como eu estudei muito Bem-aventurados pacificadores, eu falei assim: se eu falo, eu não vou falar mais. Eu tenho um problema de falar muito, né? Minha esposa fala isso para mim, falo muito. E eu estou buscando a Deus, dentro dessa bem-aventurança, falar menos. Primeiro. Mas tem uma coisa que eu vou lutar bastante. Eu não vou mais ouvir. Eu não vou mais ouvir. Eu não vou mais perder tempo ouvindo maldade. Eu vou ouvir Deus. Porque a criação de Deus ele é muito específico em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria, não é? Por exemplo, Deus criou o sol para aquecer, para brilhar, para esquentar. Ele faz isso, não faz? Deus criou a chuva para molhar a terra, para dar vida. A chuva. Os pássaros para cantar, os pássaros cantam. É tudo específico. Aí Deus criou o homem. Para que Deus criou o homem? Para a honra e glória de Deus, não é? Agora Jesus vem e fala assim, que nem o reino do inferno às vezes é tão dividido que nem a igreja, que fala de si própria. Bem-aventurados pacificadores. Vamos buscar isso. Vamos ser pacificador. Vamos deixar de lado essas coisas.
Jesus fala, o reino de Satanás não é dividido na luta contra ele mesmo. E olha que lá tem capetas, infernos, diabos cheios de ódio. E a gente que tem o Espírito Santo volta a falar. Quem tem dominado a sua vida? A carne e o Espírito. Busque a bem-aventurança da paz. Da paz. Promova a paz. Por quê? Tem vantagens. Você vai ser feliz. Primeiro, nós somos portadores da paz, não da guerra. Somos portadores de palavras boas, não de palavras ruins. Gente, quando você leva uma palavra ruim, o maior prejudicado é você mesmo. Você que não está sendo feliz. Então assim, nós somos portadores da paz, devemos levar a paz. Nós somos embaixadores da paz. A palavra de Deus nos diz que quando nós promovemos a paz, os nossos filhos serão pessoas que vão reconciliar, que vão unir. Primeiro, seja um pacificador. Promova a paz. Foi para isso que Deus te chamou. Segundo, é honroso se desviar de contenda. Não é verdade? Nós somos chamados para a paz, não para a confusão. Confusão já chega à Torre de Babel lá atrás. Se desvia de contenda. Seja um pacificador. Busque a paz. Terceiro, você se poupa de ferimentos. Não é? Se poupa de ferimentos. Apazigue. Não joga gasolina. Não, a pessoa fala um, não fala dois. Não fala três, não fala quatro. Para. E aí, finalmente, igreja, como que nós podemos ser pacificadores? Primeiro, pelo evangelismo, pelas boas novas. Toda vez que você leva o evangelho de Jesus, você está levando boas novas. Você está levando paz. Então, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Leve a paz, leve o evangelho, leve a boa notícia, leve a notícia que transforma. Segundo, perdão. Exerça o perdão. As coisas estão sempre ligadas. Um pacificador tem que perdoar. Tem que perdoar. Mesmo que alguém te faça um mal terrível, perdoe. Perdoe. Porque nós não merecíamos perdão. A semana passada, na misericórdia, falamos o que é perdão, a misericórdia, a graça de Deus. Perdoe. Falamos daquela parábola lá, daquele que devia uma parte muito grande, algo absurdo. Deus perdoou, e depois quando o outro devia muito menos. Às vezes nós somos assim, esquecemos o quanto Deus nos perdoa e não perdoamos. Não importa qual tenha sido o mal. Perdoe. Perdoe. E finalmente, para você ser um pacificador, seja um reconciliador. Seja um reconciliador. Assim, agora, dentro da família, aconteceu alguma coisa? Arruma. Procura reconciliar, orar. Aconteceu alguma coisa na igreja? Chama, vamos conversar. Vamos orar, vamos resolver. A reconciliação é o caminho daquele que é um pacificador. Esse vai ser feliz. E às vezes a gente fomenta mais a distância, a confusão. Olha, nós fomos criados para ter paz. Mas nós temos que olhar para Deus primeiro. Olha como está a sua vida. Olha como está a sua intimidade com Deus. Olha para dentro de você mesmo. Olha para o próximo. Não só aqui na igreja, mas em casa, filho, esposa, pai, mãe. Olha tudo ao redor. E seja um pacificador de verdade. Um pacificador cristão. Nós somos chamados, estamos inseridos no nosso contexto, na igreja, na sociedade, na nossa família, no nosso bairro, onde quer que esteja, para promover a reconciliação e manter a união. Alguém que não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. Bem-aventurado os pacificadores. E aí, a palavra continua. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus promove a paz.
serão chamados filhos de Deus. Vamos parar agora para encerrar, só pensar nisso. Serão chamados filhos de Deus. Por quem? Por Deus. Fomos adotados em Cristo Jesus. Na nossa rebeldia, o sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos. Jesus é a paz. O Espírito Santo é a paz. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos exercitar a paz. Buscar sempre a paz. Sermos pacificadores. Mas também podemos ser chamados pacificadores por outros. Porque tem pessoas que são chamadas de pacificadores. Tem pessoas que você fala assim, aquela ali nunca se meteu em confusão. Ela busca a paz. Mas tem pessoas que não. Reincidências. Então, igreja, hoje é a oportunidade. Não importa nada o que aconteceu. O que importa é daqui para frente. Essa palavra foi para nós que estamos aqui. Se há inimizade, perdão. Buscar paz. Acertar. Corrigir. Perdoar. Bem-aventurado serás. Macários é a palavra grega para alguém que é completamente feliz. Shalom é a palavra hebraica para paz. Mas não a paz que nós pensamos. Está tudo bem. Não tenho problema aqui na igreja. Não tenho problema com a minha sogra. Não tenho problema amanhã na segunda-feira com o meu serviço, com o meu cunhado. Não tenho problema com o metrô. Desculpa, não tenho... Não é isso. No mundo tereis aflição. Mas seja um pacificador na igreja, na família, no trabalho, no metrô, no trânsito. Porque as pessoas vão te falar, esse é o Filho de Deus, promove a paz. E você quer privilégio maior do que Deus nos chamando Filho de Deus? Então, igreja, quer ser feliz? Promova a paz. Chega de briga, chega de guerra, chega de contenda, chega de inimizade. Substitua isso. Perdão, confissão, remissão, rendição. Não sei mais o que são. Unção. Amém? Feche os seus olhos. A equipe vai cantar mais um hino. Vem aqui. Feche os seus olhos mais uma vez.